E aí, YouTube? Reta final de preparação. Já iniciando o dia aqui fazendo cardio. Hoje eu vou mostrar um pouquinho para vocês do treino nessa fase final. Hoje eu treino peito, deltoide e tríceps. Vou mostrar para vocês as minhas refeições nessa fase, tá? Tudo que eu como em um dia. E ao longo do vídeo a gente vai batendo um papo sobre a preparação, sobre como está o físico, como estou conduzindo os treinos, tá? Como vocês podem ver, nesse momento o cardio está menos intenso, então batimentos mais baixos, e a recomendação é que eu faça na bike, né? Até aqui pelo menos. Então vou finalizar aqui. Primeira preparação realmente que eu não precisei exagerar em cardio. Tem dias que eu faço um pouco mais, tem dias que eu faço um pouco menos, tem dias que eu não faço. Então isso depende muito do que eu treino no dia anterior, no dia seguinte. E realmente assim o físico respondeu muito bem, né? Contabilizando o estímulo semanal e não só diário. Falta pouco, temos aproximadamente 2 semanas. Inevitavelmente chega nesse momento, é como se virasse uma chave na minha cabeça, né? Na verdade, eu por ser atleta, né, durante o ano inteiro eu nunca saio desse drive, né? Vamos colocar assim. Só que eu sei que nessa reta final tudo é muito mais detalhe, né? Porque o trabalho bruto já foi feito. Então agora são detalhes, check-in todos os dias, ajustes quase que diariamente. Por isso que agora o comprometimento, a organização, o planejamento é muito importante, tá? Para que tudo continue correndo perfeitamente bem. Saindo do cardio, hoje eu tenho treino de abdômen, então vou mostrar um pouquinho para vocês também. E daí a gente dá sequência no dia. Até breve. Finalizei o cardio, agora eu vou complementar com o treino de abdômen. Eu já mencionei isso, aliás, eu sempre menciono isso nos stories do Instagram. Não existe muito uma regra, tá, pessoal? Mas eu mantenho esse trabalho na semana. Então sempre quando eu acordo, eu faço vácuo, LPF e prancha isométrica. E não necessariamente eu faço treino de abdômen em seguida, tá? Até porque isso eu faço todos os dias. Já o treino de abdômen não. Então eu acabo fazendo ali 3 vezes na semana, né? Sempre faço os mesmos exercícios, 2 exercícios. E eu não uso cargas para hipertrofia, tá? A ideia do meu treino de abdômen não é hipertrofiar os gomos. Eu nem tenho nutriente para isso nesse momento, tá? É realmente manter o trabalho da região abdominal no que diz respeito à contração do abdômen, né? A manter realmente a cintura encaixada. Obviamente manter a região ali também fortalecida como um complemento, né? Além do que já é trabalhado nos treinos. Mas é um trabalho mais de detalhe, né? Principalmente em reta final, que é o que eu menciono. Para mim não faz muito sentido um atleta tentar melhorar um ponto em reta final de preparação, um grupo muscular, enfim, não é o momento para isso, né? Então a gente refina o trabalho, a gente refina coisas que são pertinentes para aquele momento, não construir, não trazer um aspecto diferente no que diz respeito ao formato em si, né? Volume em geral. Então, hoje são 3 séries aqui, 3 séries naquela máquina que eu mostro em seguida, e aí sim vou para a primeira refeição.
segundo exercício, ou eu utilizo essa máquina ou essa aqui, tá? Eu vario entre elas. Basicamente as duas que eu mantenho no treino, tá, pessoal? Eu não gosto de muitas variações para abdômen, até porque a ideia da Classic não é você hipertrofiar absurdamente o abdômen em si, né? E sim, obviamente, preservar a linha de cintura, principalmente para gente que faz vácuo, né? No caso eu que faço vácuo, então é bom manter esse trabalho muito bem alinhado, tá? Mas basicamente é isso, aquele primeiro exercício que eu mostrei para vocês, e um dia eu complemento com esse, outro dia com esse. Como eu mencionei, não utilizo muita carga, não treino até a falha, é realmente um estímulo mais específico, né? Uma dica importante que muitas pessoas acabam se confundindo, principalmente quando você for treinar abdômen, sempre quando você for realizar a fase concêntrica, você solta o ar, tá? Isso vai ajudar bastante, principalmente ali no controle da região, né? Porque com o peito cheio, dificilmente você vai conseguir contrair ele completamente, né? Então é importante controlar muito bem a respiração, né, nesse trabalho abdominal, que também, obviamente, vai contribuir no controle da sua linha de cintura, tá? Parte de abdominal finalizado, realmente é bem tranquilo agora. Vamos para a cozinha, vou preparar a primeira refeição e já mostro para vocês como vai ser a alimentação do dia, aliás, como está sendo a alimentação nessa reta final, tá? Primeira refeição do dia, vocês já viram no vídeo anterior, ainda se mantém a mesma. Claras, gema, espinafre. Não vou explicar muito dela, tá? Porque no último vídeo já dei bastante detalhes ali, mas basicamente a primeira refeição e a última refeição se mantém exatamente isso aqui, tá? Primeira e última refeição. Clara de ovo, gema e espinafre, tá? E como vocês sabem, o sal eu vou dosando ao longo do dia. Sobre a rotina, pessoal, hoje nós já estamos numa fase realmente bastante cansativa, né? Porque tem o treino de musculação, que é o principal do dia, tem o cardio, tem o treino de poses, tá? Que são divididos em duas sessões, a parte técnica e a parte de endurance, né? Que é o pose em si, para resistência. E para quem não sabe, realmente é um gasto calórico muito grande, é muito desafiador. E principalmente levando em consideração o contexto de uma baixa ingestão calórica, fica um pouco mais complexo. Mas é reta final, né? Reta final não tem muito como ser diferente, né? Então a gente realmente faz o que precisa ser feito da melhor maneira possível e sempre faz o que está de fato sob o nosso controle, né? Isso é uma coisa que eu sempre menciono. A gente não tem como controlar tudo, né? Mas podemos controlar tudo que está sob o nosso controle. Então, quanto à parte de treinamento, parte de cardio, parte de poses, parte de alimentação, suplementação, manipulados em geral, tudo isso eu venho fazendo com muita excelência, tanto que realmente já atingi o melhor físico da minha vida até aqui, isso sem a menor dúvida. Isso não é minha opinião, né? Meu coach, meu mentor, meu treinador de poses, meu treinador, né? Então, assim, realmente estou muito contente e com isso muito mais focado. Eu acredito que, inevitavelmente, quando você vê o seu corpo respondendo cada vez melhor, isso te anima muito mais, né?
acaba sendo muito natural. Então, agora as manipulações para essas 2 últimas semanas de fato são muito mais precisas, né? É muito mais ajuste fino diário com relação a peso, com relação ao que nós vamos treinar, com relação ao volume de treino, ajuste dietético, né? Até de fato começar a peak week. No geral, tô bem tranquilo. Quando menciono que tô bem, obviamente dentro do contexto de um pré-contest, né? Principalmente no meu caso, que sou um Classic Physique, que tem que bater peso. Por fim, reta final, não tem muito o que fazer, né? Agora realmente é focar, direcionar toda a energia para esse momento, assim como foi feita a preparação inteira, né? Mas agora realmente tudo requer muito mais atenção, porque são detalhes, né? O trabalho em si já foi feito. Então agora de fato é manter sob controle aquilo que a gente consegue e deixar a preparação fluir até o dia do show. Vou fazer essa refeição, volto para casa e depois vou explicar para vocês como estão todas as refeições do dia. Aí venho treinar e nós vamos conversando durante o treino e o decorrer do vídeo. Até breve. Reta final, muito cansado, mas está chegando. Essa com certeza é a fase mais desafiadora, mas de certa forma é mais prazerosa também, porque realmente cada dia um desafio novo, parece que ele se intensifica a cada momento do dia, então
Hoje treino é de peito, deltoide lateral e tríceps. Nós já começamos com algumas reduções com relação ao volume, mantendo a intensidade. Isso vai se manter até o final, como eu sempre menciono. Mas, realmente, pela restrição calórica, pelo nível de condição, muito cansado realmente, né? Até porque agora, nesse momento da preparação, eu já faço cardio de manhã, aí eu faço round de poses de resistência, né, que é o posing com resistência. Então 20, 30 minutos com pequenos descansos para me preparar para o palco. Então grande parte da energia já acaba ali de manhã, e como a alimentação está muito restrita, o cansaço bate bastante. Mas é assim, a reta final é assim, não teria como. Principalmente, eu não vou falar para Classic, né, porque eu não posso afirmar por todos os atletas. Mas para mim, que eu preciso de um trabalho um pouco mais específico para bater o peso da categoria, a alimentação realmente fica muito restrita. Consequentemente, a energia fica muito baixa. E aí é o que eu sempre menciono, do completo trabalho mental. Se você não tiver isso muito bem estabelecido na sua cabeça e não estiver alinhado com seus propósitos, você não dá seguimento da maneira que tem que ser feito. Então, por isso que eu já estou falando até pouco, né? Porque realmente o pouco de energia que eu tenho é para o treino. E continuemos.
Esses foram os trechos do treino de hoje. Hoje o foco precisou ser no treino em si. Por isso que eu não expliquei muita coisa, não dei tantas dicas. Porque essa é a realidade da reta final, pessoal. Muito cansaço, a cognição já não é das melhores. Qualquer dissipação de energia você já sente, pela fraqueza, consequência, por exemplo, da alimentação muito restrita, né, como eu mencionei. Mas o treino, de fato, ele se mantém com prioridade, as cargas com prioridade, ajuste de volume feito, mas realmente extremamente cansativo, tá? Mas vencemos hoje. Agora vamos preparar a refeição pós-treino e lá eu explico um pouquinho melhor, dando continuidade de como serão as refeições do dia. Finalmente, refeição pós-treino, apesar que isso aqui também, né? Brincadeira, pessoal, essa é a terceira refeição do dia. Aqui eu tenho tilápia, aspargos e arroz. Tá, esse arroz é o basmati ou jasmine? Basmati. Arroz gourmet basmati, eu gosto bastante dele. E explicando basicamente como que está sendo a alimentação nessa reta final, porque de fato não muda, tá? Eu ainda tenho um tiquinho de carbo na refeição pré-treino e na refeição pós-treino, tá? Que é justamente essa menos de uma mão de arroz. Tá? Aqui tem 60 gramas, pessoal, de arroz, pré e pós-treino. Todas as demais refeições não tem mais carboidrato, tá? A primeira vocês viram, que são claras, gema e espinafre. E a última também repete, claras, gemas e espinafre, tá? Sódio ainda controlado, não diminui sódio. Começaremos as manipulações de água em geral, provavelmente no final de semana. O que muda dessa refeição para as outras duas? Uma, duas, três, quatro, para as outras duas. Não tem arroz, tá? Então, a fonte de proteína do dia literalmente está sendo claras, gema e tilápia. Tilápia se mantém. E o revezo entre aspargo ou brócolis ou couve-manteiga, tá? É os que eu prefiro comer. Eu gosto muito de vegetais escuros. E, pessoal, reta final não tem muito segredo, tá? Não é uma nutrição saudável, para ser bem honesto, né? Porque a gente carece aqui de micronutrientes, carece de vitaminas e minerais, com certeza. Por exemplo, eu não gosto de ficar sem fruta, eu não gosto de não variar tanto as proteínas, carboidratos. Mas a gente precisa fazer o que está no protocolo e para atingir alta performance, tá? Para você que não tem tanto conhecimento sobre o bodybuilding em si, isso aqui não é regra. Cada preparador prepara o seu atleta da forma conveniente para aquele momento, porque é necessário, depende da categoria, depende de diversos fatores e depende muito do contexto, tá? Depois eu vou pedir para o Vini deixar aqui no vídeo total de calorias, tá? Mas tá bem baixinho, pessoal, é basicamente isso. Então ainda são 6 refeições dia, 2 ainda com essa quantidade de arroz, tilápia e vegetais, 2 só com tilápia e vegetais e 2 com claras, gema e... eu sempre esqueço o nome. Espinafre. Boa. É isso. Por hoje é só, pessoal.
muito cansado, muito contente. Acho que quando acaba o treino, realmente porque tecnicamente o treino é a antepenúltima tarefa do meu dia. Então quando acaba o treino, realmente é como se o dia já fosse de fato vencido. Agora comer, ir para casa descansar e em breve retorno com mais um vídeo para o canal.